Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Você em casa também esteja abrindo a palavra, né? Jó, capítulo 19, versículos de 23 a 25. Não é? Esses versículos, eles são assim, tremendos, né? Diz a palavra do Senhor: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pai, está aqui a tua palavra, o teu povo. Toma-nos em tuas mãos e fala conosco. Esses versículos, ele vem depois de um desabafo de Jó, né? Ele começa dizendo o quanto ele foi desprezado, o quanto criticaram ele, o quanto foi zombado, o quanto ele foi abandonado, que ele estava só, tudo lhe foi tirado. Não restava mais nada para ele. Acabou-se tudo. E todos que estavam ao redor dele zombavam dele. Inclusive, nos versículos anteriores, esse capítulo é tremendo, diz que até as crianças riam dele. Até as crianças riam dele. O corpo dele, os ossos dele, a pele dele cheirava mal. O hálito dele era insuportável, a sua própria esposa. Mas depois de tudo isso, depois de ele mostrar esse leque da situação que ele está vivendo, não é? Dessas adversidades, dessas amarguras que Jó está vivendo, é como se ele desse um grito bem alto e dissesse assim: eu quero que agora isso que eu vou dizer fique gravado como testemunho para todas as gerações. Eu não quero que fique gravado os meus sofrimentos, os desprezos, não é? Eu não quero que fique gravada a minha situação, quero que fique gravado isso que eu vou dizer agora. Eu sei que meu Redentor vive. E por fim se levantará. Era a convicção que tinha no coração de Jó. Porque a vida, minha gente, é uma caixinha de surpresa e nós estamos vivendo isso aí agora. Não é? Os meninos já estavam aqui falando, acho que foi Micael que disse, que quantos estavam fazendo planos de terminar um curso, as empresas aí trabalhando a todo vapor, né? Muitos fazendo planos para novos investimentos, tantas e tantas coisas. E de repente aparece a caixinha de surpresa e tudo muda. Nós precisamos saber que o dia mau chega. E chega para todo mundo, para justo e para injusto. A diferença é justamente essa. Jó, em meio a tudo isso, ele surpreende a todos. Grave isso que eu estou dizendo agora. Quem me dera ficasse numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. É isso que nós precisamos estar todos os dias dizendo: o meu Redentor vive. Toda essa situação vai passar. Tudo isso vai passar. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas vamos analisar essa frase. Jó diz assim: eu sei. Eu sei. É a convicção que tem no coração de Jó. Fruto da sua comunhão com Deus. Jó não ia dizer isso se ele não tivesse uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, se ele não conhecesse a Deus, se o coração dele não tivesse cheio de Deus. Certamente ele teria entrado em desespero. Mas Jó não. Haviam convicções. Eu sei. Eu sei. Jó, como diz no primeiro capítulo, versículo 1, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e orava continuamente. Esse homem conhecia a Deus. Ele sabia muito bem que o Redentor dele estava presente. Ele sabia muito bem que mesmo em meio ao silêncio, o Redentor dele estava presente. Esse era o caráter de Jó. Homem íntegro, uma fé genuína, sem máculas.
Uma fé que buscava um conhecimento do Senhor. Uma fé que não era uma fé dúbia, não era uma fé disfarçada, não era uma fé de circunstâncias circunstanciadas, era uma fé íntegra. Um homem que procurava ser correto diante de Deus e diante dos homens. Esse era o caráter de Jó. Nós precisamos de uma fé genuína. Uma fé sem máculas, sabendo em quem nós temos crido, sabendo quem é o nosso Senhor. Nas nossas adversidades, nós precisamos crer que Deus, Ele existe e que por fim se levantará. Primeira característica do caráter de Jó, ele era um homem íntegro. Ele buscava ser correto diante de Deus e diante dos homens, ter uma fé genuína. É muito difícil ter uma fé genuína no mundo de hoje, se você não tiver realmente aos pés do Senhor, buscando o seu conhecimento, buscando a aproximação, buscando as suas experiências com Ele. Porque fé é muito diferente de simplesmente se crer que Deus existe. Crer, todo mundo crê. Até os ateus tentam negar que existe um Deus. Como é que você tenta negar uma coisa que não existe? Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se espera. É aquilo que está guardado, selado no seu coração. Por isso que Jó diz assim, eu sei, porque existe um selo no coração de Jó, dizendo a ele que o Redentor vive, fruto de uma fé íntegra. Fruto de um homem que não tinha dois caminhos, que caminhava reto e que o alvo dele era o seu Senhor. A palavra também diz que Jó era temente a Deus. Um homem que honrava e adorava a Deus. Um homem que buscava a honra, não para ele, mas para o seu Deus. Era um homem temente, um homem que buscava os caminhos do Senhor, que buscava os preceitos dele, que procurava ter uma vida real diante de Deus, que sabia quem era o seu Deus. Jó era um homem não só íntegro, como era um homem temente a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E Jó se manteve em sabedoria em toda essa jornada por causa do temor que ele tinha a Deus. Ele tinha uma honra, ele honrava a Deus em tudo. Ele honrava a Deus quando ele tinha tudo, quando ele estava no céu alcandourado. Mas ele também honrou a Deus quando ele estava na sarjeta. Tão diferente de muitos hoje, que honra a Deus por aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele faz. Quando tudo está bem, eu honro a Deus. E quando tudo está mal, será que eu honro a Deus? Ou eu praguejo? Ou eu fico questionando? Ou eu abandono a Deus? Jó não. Jó, além de íntegro, teve uma fé genuína. Jó era temente a Deus. Ele era um adorador por excelência. O adorador por excelência, ele honra a Deus, independente das circunstâncias, porque ele sabe que ele é Deus. Jó também diz, a palavra também diz que Jó se desviava do mal. Jó procurava andar nos caminhos do Senhor, na sua lei, naquilo que Deus estabelecia para ele, naquilo que Deus queria para ele. Jó meditava nisso aí. Jó colocava sempre a sua vida diante dele mesmo, dizendo assim, diante do Deus dele, dizendo assim, Deus, isso está correto? É isso que o Senhor quer? É assim que eu tenho que fazer? Essa é a decisão correta diante de ti? Esse é o caminho que eu devo andar? Ele procurava se desviar do mal. Ele com a sabedoria vinda do temor que ele tinha a Deus, ele pedia a Deus discernimento do que era bom e do que era ruim, do que era certo e do que era errado, o que agradava a Deus e aquilo que não agradava a Deus.
E isso, gente, nós precisamos ter. Procurar nos desviar do mal. E se a gente não tiver o discernimento vindo do Espírito Santo de Deus, dificilmente a gente vai conseguir. Porque nem sempre o mal se apresenta como mal. Nem sempre o mal mostra sua verdadeira cara, sua verdadeira face como mal. Mas o Senhor nos dá discernimento. O Senhor nos mostra qual o caminho que devemos andar. E esse era o desejo do coração de Jó. Saber qual o caminho que ele deveria andar. Para mim, eu estou vendo em tudo Jó. A palavra diz que ele orava todos os dias, orava continuamente. Jó, ele não orava só por ele, não. Ele orava pelos filhos dele também. Para que se os filhos estivessem fazendo algo que desagradasse a Deus, Deus os perdoasse. Para você ver o temor que Jó tinha no coração dele. Para você ver o desejo que ele já tinha de se desviar do mal, de agradar a Deus, de ser um com o seu Senhor. Muitas vezes a gente esquece disso, porque os conceitos do mundo chegam, as filosofias vêm. Nós muitas vezes nos deparamos com situações em que são contrárias a nós, que se a gente não passar a mão na cabeça ou fechar os olhos, a gente vai dizer assim, está certo também. Mas Jó não tinha filosofia, não tinha nova forma de pensar nas coisas. Para Jó só existia uma: os preceitos de Deus. Acabou-se. Ele se desviava do mal. Ele não deixava que a integridade, a fé dele, o temor a Deus fosse corrompido. Ele não se corrompia. Porque Jó sabia que o maior tesouro que ele tinha era a presença do Deus vivo. E isso, gente, Jó não tinha perdido nada. Quando a palavra de Deus quando Deus deu esse testemunho a respeito de Jó. Jó orava, Jó tinha comunhão com Deus. Jó buscava a face do Senhor. Jó se humilhava diante de Deus. Jó se humilhava diante do Senhor. O seu caráter cristão guardou o seu coração. O caráter cristão que nós temos, gente, é que vai guardar o nosso coração e a nossa fé íntegra. O nosso caráter cristão. A forma com que nós nos conduzimos na presença do Senhor. As convicções do nosso coração. A nossa forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver as situações com a ótica de Deus. Vai guardar os nossos corações. Guardou o coração de Jó. Vai guardar o meu também e o seu. Com certeza, por quê? Porque o Deus é o mesmo. O Deus não mudou. Ele também vai guardar os nossos corações. Mas nós precisamos ter uma fé íntegra. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos nos desviar do mal e orar continuamente. Foi esse o segredo de Jó. Uma vida aos pés do seu Senhor. Uma vida aos pés daquele que ele sabia que vivia. Angústias Jó passou? Lógico. Passou e muita. Ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu e a pessoa, a mulher que pegou ele. Angústias, medos. Mesmo que todas as suas convicções, todo o seu caráter cristão tinha guardado o coração dele, mas não livrou Jó de ter medos. Nós temos os nossos medos. Quem aqui não tem medo que de repente sua família seja atingida pelo Covid? Quem aqui não tem medo de repente você atestar um positivo? Quem aqui não tem medo? Todos nós temos. Isso faz parte da nossa conduta humana, da nossa natureza humana. Ter medo é normal. Agora, por que o medo que Jó teve? Porque aquilo que
Jó, no capítulo 3, Jó diz assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu, e aquilo que eu não queria está acontecendo. Por que isso não arrastou Jó? Porque Jó sabia em quem tinha crido. Jó sabia. Ele tinha o caráter do verdadeiro adorador. O medo pode nos arrastar para longe de Deus. Nós precisamos ter cuidado para que os nossos medos, na hora da adversidade, na hora em que a situação está chegando, na hora em que a vida abre aquela caixinha de surpresa e tudo muda, a gente não esquecer e ser arrastado da presença do Senhor. Eu estava lendo o livro de Jonas essa semana, e logo no início do livro de Jonas, diz assim: Jonas fugiu da presença do Senhor. Aí depois diz: Jonas comprou uma passagem para longe do seu Senhor. Gente, Jonas pagou. Ele gastou o dinheiro dele para ir para longe da presença do Senhor. Olha só o que o medo faz. Quando eu li esse versículo, eu li, reli. Eu disse: meu Deus, Jonas pagou, comprou uma passagem para fugir da presença do Senhor. Para fugir. O que é que a gente está fazendo para fugir da presença do nosso Deus? O que é que a gente está fazendo para fugir da realidade que nos apresenta e da presença do nosso Senhor? Jonas fugiu. O medo faz com que a gente seja precipitado e busque razões, e busque respostas, e busque amparo em qualquer lugar, contanto que aquele sufoco passe, contanto que a gente tenha alguma coisa para se segurar. Isso não aconteceu com Jó, porque Jó era íntegro, tinha uma fé genuína. E ele conseguia contemplar o Redentor dele em meio à adversidade. Saul, na hora do desespero, ele, ao invés de buscar a Deus, ele buscou uma feiticeira. E por causa disso, ele perdeu todo o seu reino. Ele estava tão ansioso, tão precipitado para saber de alguma coisa, para descobrir o porvir, que ele não quis se ajoelhar na presença do Senhor e esperar o Senhor lhe responder. Ele procurou uma feiticeira, era mais fácil. Era muito mais fácil. Mas a fé não é isso, é a certeza das coisas que se espera. Quem nós temos buscado na hora do desespero? Quem nós temos, para onde nós temos ido? Para a casa da feiticeira ou para a casa do nosso Senhor? Muitas vezes, o silêncio de Deus nos atordoa. Muitas vezes o silêncio de Deus deixa a gente agoniado. Muitas vezes o silêncio de Deus nos deixa em lugar desconfortável, porque nós não aprendemos ainda a confiar em Deus, mesmo em meio ao silêncio, como Jó fez. Deus silenciou para Jó. Acabou-se. Deus provou Jó em todos os sentidos, em todas as áreas, silenciosamente. Foi em silêncio que tudo aconteceu. Porque se dissesse assim, não, Jó, ele se manteve fiel, mas era porque Deus falava com ele continuamente. Né? Todos os dias Deus estava falando com Jó. Deus estava em silêncio. Gente, Deus também é Deus no silêncio. Deus também é Deus quando silencia. Agora, nós precisamos continuar sendo filhos de Deus, mesmo no seu silêncio. Perseverantes no seu silêncio. Nós precisamos aprender a não tomar decisões sem antes esperar que o silêncio de Deus passe.
Deus sabe o tempo e a hora de responder. Deus sabe a sua urgência. Deus sabe a sua situação. Deus sabe todas as coisas. Nós só precisamos esperar. Eu aprendi a duros modos que quando eu procuro a resposta de Deus, procuro. Quanto mais eu procuro, mais a situação piora. Sabe o que eu faço? Eu estaciono. Acabou-se. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. Deus não está me respondendo. Eu não estou vendo. Digo, meu Deus, me dá um sonho. Aí vou dormir. Cadê sonho? Não tem sonho, não. Deus usa uma pessoa. Vou para tudo que é de canto. Cadê a pessoa? Tem não. Tem não. De jeito nenhum. Deus, eu vou ler a Bíblia. Fala comigo. Deus me ensina tudo, menos o que eu quero ouvir. Eu disse, rapaz, esse negócio eu já sei qual é. Deus está em silêncio. Então eu preciso aprender a estacionar. Ver o que é que o dia vai trazendo. Até que Deus, o nosso Senhor, lá da sua glória, fale comigo. Jó fez isso. Nós precisamos aprender a fazer isso. Salmo 121. Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Gente, o nosso socorro vem do Senhor. Jonas e Saul precisavam ter aprendido isso com Jó. Era para eles terem aprendido isso com Jó. Que o socorro vem do Senhor. Jó não procurou fazer com chave com ninguém. Jó não procurou se direcionar a outro lugar que não fosse os pés do Senhor. Porque Jó sabia quem era o seu Deus. E nós precisamos, em todos os momentos, em especial que estamos passando agora, acreditar que o nosso Redentor vive. Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Deus também tem seus propósitos no que está acontecendo no mundo. Deus sabe tudo o que está acontecendo. E Ele sabe onde isso vai chegar. Teve um dia que eu estava orando e falando com Deus, né? Sobre toda essa situação. As nações todas as nações atingidas por um vírus. Tudo mudando. As relações sociais mudando, o distanciamento social. E eu começava a orar a Deus, pessoas perdendo seus entes queridos. E eu dizia, meu Deus, por quê? Ele me disse, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Isso aquietou a minha alma. Deus sabe todas as coisas. Só me resta fazer como o salmista. Elevar os olhos para o monte e saber que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Somente. É fazer o que a gente pode fazer. Jó fez o que podia fazer. O que ele não podia fazer, ele confiou no seu Deus. Mas o versículo também diz, o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Esse o meu Redentor, gente, tem um sentido extremo de pertencimento. Jó sabia
que mesmo desprezado por todos, tudo que ele tinha acabou, sua família acabou, seus bens acabaram, ele estava na sarjeta. Mas ele tinha no coração dele o sentido de pertencimento. Ele pertencia a um Deus que estava vivo. Nós precisamos ter esse sentido de pertencimento. Ou seja, a gente precisa saber, a gente precisa se sentir seguro. Eu pertenço à minha família, eu pertenço ao coração de um amigo meu, eu pertenço aos meus pais. A gente precisa disso para termos referenciais e estrutura para as nossas vidas. E estrutura, quantas pessoas não têm estrutura porque não têm referencial de família, ou seja, de pertencimento. Eu pertenço ao coração da minha família, eu pertenço a alguém, alguém está comigo, alguém pode me amparar, alguém pode me dar a mão, eu posso me abraçar, eu posso falar com alguém, eu posso desabafar com alguém, porque eu pertenço ao coração de outra pessoa. E é nesse sentido de o meu Redentor vive, ou seja, eu pertenço a Deus. Mesmo que no momento eu não pertença a ninguém, eu não posso pedir para tirar a minha vida, eu não posso desejar tirar a minha vida, porque eu pertenço ao meu Redentor. Nós precisamos, em nossos momentos de desespero, de solidão, de medo, de amargura, de dúvidas, saber que nós pertencemos ao Redentor que é vivo. E isso foi o que fez com que Jó caminhasse pacientemente, sem saber o que ia acontecer com a sua vida. Acredito que em momentos Jó pensava que ia morrer daquele jeito, mas ele sabia que o Redentor dele vivia. Então nós precisamos saber que nós pertencemos ao Senhor que é vivo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós pertencemos a Jesus Cristo, o nosso Redentor fiel, que vive e que reina para todo sempre. E isso estava selado no coração de Jó. O meu Redentor, eu pertenço a Ele. Eu não sou jogado à própria sorte. Eu não sou alguém que foi jogado por aí, que não tem referencial. Eu não sou um cão sem dono, como se diz. Eu pertenço àquele que reina e que vive para todo sempre. Jó tinha reservas de Deus em seu coração. Meus amados, como era que Jó ia passar por tudo isso? E ainda dar uma declaração dessa, se ele não tivesse reservas de Deus, fruto da sua comunhão com Deus. Nós precisamos ter reservas de Deus nos nossos corações. Nós precisamos estar abastecidos de Deus, do seu Santo Espírito. Nós precisamos todos os dias de uma porção da sua palavra, do pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos, porque o dia mau chega. O dia mau chega. E quando ele chegar, são essas reservas que vai fazer a diferença em nossos corações. Jó tinha reservas de Deus, Paulo tinha reservas de Deus. Nós precisamos das nossas reservas. Leiam a palavra, estudem a palavra, orem. Busque a Deus, tenha suas experiências com o Senhor, que vai ter momentos em que você vai precisar disso. Jó tinha reservas. Davi, quando foi enfrentar Golias, Davi ele não tinha nenhuma experiência de guerra. Ele não sabia usar nenhum daquelas roupas, armamentos, nada. Davi não sabia usar nada. O que é que Davi tinha? Experiências com Deus, reserva de Deus, temor a Deus. Davi honrou a Deus. Davi disse, eu não quero nada disso, porque o Deus que fez com que eu vencesse o leão, vencesse o urso, Deus estava lá comigo. Ele também estará agora, são reservas de Deus.
que vai nos ajudar no dia mau. Era isso que Davi tinha, experiência e temor a Deus. Eu acho muito lindo quando Davi diz assim, que vai até Golias. Porque Golias afligiu o Deus de Israel. Ele não vai para ganhar, né, tudo aquilo que o rei disse que daria aquele que vencesse Golias, não. Ele foi porque Golias havia afligido o seu Senhor. Olha o amor e o temor que esse rapaz tinha por Deus. E ele diz mais ainda. Ele disse que ia enfrentar Golias para que todas as nações soubessem que existe o Deus em Israel. Foi para ele se gloriar? Foi para ele ser mais do que todos os seus irmãos, todos aqueles soldados? Foi para todas as nações saberem que aquele menininho ruivo, que ninguém dava um tostão por ele, venceu Golias? Não. Foi para que soubesse que existia um Deus em Israel. Olha a diferença. Foi o mesmo sentimento que teve em Jó, quando ele disse assim, quisera que o que eu vou dizer agora ficasse registrado na rocha com chumbo. Meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Jó confiava no Deus vivo e pessoal. O Deus que se relaciona. Um Deus que se levanta. Um Deus que luta as causas dos seus filhos. O Deus que não está apático. Um Deus que não está distante. Um Deus que não está no seu alto e sublime trono. E não se incomoda com o que estava acontecendo com ele. Não, ele acreditava. Ele cria num Deus pessoal. Um Deus que se relacionava com ele. Isso fez diferença na vida de Jó. Isso fez toda a diferença na vida de Jó. O dia mau chega, meus amados. Chega para justo e para injusto. Chega para todo mundo. Aquilo que menos a gente quer que aconteça, de repente acontece. Aquilo que a gente mais teme, de repente acontece. Do dia para a noite. Tudo muda. Mas o nosso Redentor vive e se levantará sobre a terra. Jó esperava em Deus. Lamentações diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ou seja, encher a sua mente daquilo que pode lhe dar esperança. E o que dava esperança a Jó era o seu Redentor. O que dava esperança a Jó era saber que era o seu Redentor e que vive e que ele se relaciona e que ele se importa. O Redentor dele, a quem ele pertence, se importa com ele. É tão difícil. Às vezes eu fico pensando, quando eu começo a ler Jó, eu começo a pensar assim, meu Deus, como é difícil nas circunstâncias dessa. Um homem que vivia no topo do mundo, riquíssimo, amado, entre aspas, adorado por todos, sábio, temente a Deus, se desviava do mal, de repente se vê nas tarjetas. Como é difícil para esse homem continuar crendo que o Redentor dele se levantará, que ele pertence. Continuar com aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço a alguém, eu pertenço a esse Deus. Eu posso não pertencer a ninguém, mas a esse Deus eu pertenço. E Ele é o meu Redentor, Ele é quem vai me salvar. Ele é quem vai mudar a minha história, Ele é quem vai me dar a mão, mesmo que seja na hora da morte, é Ele quem vai me dar a mão. Porque todos me desprezaram. Todos me desprezaram. Todos me deixaram, aqueles que eu confiava me deixaram. Mas o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O versículo 23 e 24, quando diz assim, quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo
para sempre fossem esculpidas na rocha, porque o meu Redentor vive. Ou seja, Jó desejava que aquele testemunho dele passasse, fosse gravado e passasse de geração em geração, para que todos soubessem que o Redentor, ele vive. Para que todos soubessem que ele, Jó, não se deixou levar por tudo aquilo que ele ouvia dos amigos, da esposa, tudo aquilo que acontecia. Ele não deixou que o coração dele se entristecesse e fosse arrastado como lama com aquilo que estava sendo dito. Ele revestiu a mente dele. Ele encheu a mente dele de Deus. E isso protegeu os seus sentimentos. Protegeu os seus sentimentos. Nós precisamos disso. Estar com as nossas mentes cheias de Deus. As reservas de Deus é quem vai fazer isso. Vai proteger a nossa mente no dia mau. Assim como fez com Jó. Assim como aconteceu com ele. Acontece comigo e com você. Porque Jó, ele viu, ele conseguiu contemplar o seu Redentor na adversidade. E a gente precisa aprender a ver, enxergar o nosso Redentor no meio da adversidade. Quando o dia mau chega. O texto mais conhecido do livro de Jó, se a gente perguntar, é o 42, 1, 2. E 5, 6. É o mais conhecido. Mas vocês já pensaram o que foi? O que foi que Jó passou para chegar até isso aí? Até esse cantinho aí, até esse versículo onde ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre os teus conselhos? Até Jó pensar nisso aí, Jó sofreu muito, viu? E ele diz mais: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Gente, até que Jó chegasse a esse entendimento, contando com o silêncio de Deus, foi muita coisa que aconteceu, viu? O que é que a gente aprende com isso? É que o dia mau chega, não para nos destruir, mas que a gente aprenda ainda mais a caminhar com Deus. No verso 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Gente, o versículo 1 do capítulo 1 diz que Jó era temente a Deus, se desviava do mal, orava continuamente, íntegro, de uma fé íntegra. Um homem que não se corrompia por temor ao Senhor. No fim de toda a sua jornada, quando Deus decide falar com ele, questionando a ele: quem és tu? O que é que Jó aprende? Eu não sabia era nada do Senhor. Eu não conhecia nada. Era de ouvir falar. A experiência que eu tinha contigo, comparada à que eu tenho agora, era como se fosse uma coisa muito longe que eu ouvi alguém dizer. Mas agora os meus olhos te veem. Eu agora aprendi a caminhar com o Senhor. Quem o Senhor, o meu Redentor, verdadeiramente é. Quem o Senhor verdadeiramente é.
Os nossos dias maus não podem nos afastar de Deus, não podem nos arrastar para longe de Deus. Jó tinha um coração que contemplava o seu Redentor na adversidade. Jó tinha um coração que contemplava o seu Redentor na adversidade. Jó encontrou abrigo no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente ele descansou. Bote isso no seu coração. O meu esconderijo está no Altíssimo e é na sua sombra que eu vou descansar. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. E algo novo ele fará. Que Deus nos abençoe. Que Deus guarde as nossas vidas. Que Deus continue trazendo cada um de nós à sua casa para termos ainda mais comunhão com Ele. Que Deus nos abençoe. A palavra está com os meninos.